O que quer que seja que o futuro traga, o pastor Mark Finley usa o 11º capítulo para assegurar-nos que ainda estamos seguros em suas mãos. O voo para Cali, Colômbia, é absolutamente espetacular. É um magnífico voo. Flutuar através daquelas montanhas para aquela cidade localizada na cordilheira, bem no meio da mais exuberante mata colombiana. É absolutamente magnífico. Voa-se sobre a floresta, voa-se sobre magníficos rios e cascatas, voa-se sobre aquele lugar, aquele lindo lugar. É lindo se o sol está brilhando e o céu está azul, se as nuvens estão brancas lá no céu. É tremendamente fantástico. Mas se a noite é nublada, a viagem se torna terrível. Em 20 de dezembro de 1995, a noite estava nublada, estava chovendo, e enquanto um avião da American Airlines voava entre aquelas montanhas, os passageiros estavam nervosos. O controle de tráfego aéreo entendeu errado a mensagem do piloto. O piloto falava inglês e sabia um pouco de espanhol. O responsável pelo aeroporto colombiano sabia um pouco de inglês e falava espanhol. Mas a comunicação entre eles foi muito truncada, então o piloto tomou a direção errada para aterrissar, quando deveria ter aterrissado em outra direção, e o avião bateu em frente a uma montanha. E o resultado foi a morte de 165 pessoas naquela noite. Quando você está voando em uma noite nublada, sobre uma cidade situada em uma zona traiçoeira como Cali, você precisa ter toda a certeza de que as instruções dadas pelo controle de tráfego são claras. Nós estamos aterrissando. O planeta Terra está se preparando para aterrissar. E tem neblina e a mensagem do controle de tráfego aéreo do centro do controle cósmico no céu, está sendo emitida. O livro de Daniel tem uma mensagem que não é truncada. Uma mensagem que é clara e transparente. E é por isso que Jesus disse: leiam e entendam Daniel. Daniel nos mostra as épocas passadas. Daniel focaliza os nossos dias. Vocês se lembram que nós estudamos no livro de Daniel o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e agora vamos ao capítulo 11, sobre as grandes épocas da história. Vamos recordar um pouco estas épocas históricas. O capítulo 11 de Daniel aumenta e aprofunda as importantes profecias dos capítulos 2, 7, 8 e 9. Esta é a mensagem de Deus para os nossos dias. Esta é a mensagem do controle de tráfego aéreo de Deus que nos fará aterrissar salvos e seguros em nosso destino final, em nosso lar celestial. No capítulo 2 de Daniel, nós sabemos que, através das imagens, Deus definiu 4 reinos. Quais eram os 4 reinos de Daniel 2? Vamos dizer juntos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E através dos 10 dedos, a Europa seria dividida, ou o Império Romano seria dividido. Líderes terrestres procurariam unir o Império Romano, mas falhariam. Uma rocha cortada, não por mãos, iria destruir a imagem com a vinda de Cristo. Daniel, capítulo 7, apresenta um esboço semelhante da história. Mas Deus dá mais detalhes em Daniel 7. Mais uma vez, os 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mais uma vez, o quarto reino, Roma, não tinha mais os 10 dedos como em Daniel 2, mas possuía 10 chifres. A Europa dividida. Portanto, Daniel 7 introduz um novo tema.
O pequeno chifre que representa a apostasia do cristianismo, o fim do poder de Cristo. Este fim do poder de Cristo lançaria por terra a verdade sobre Jesus, o seu amor e o seu sacrifício. Estabeleceria um sacerdócio terrestre, estabeleceria uma lei terrestre, mas o cenário passa da terra para o céu e no julgamento, Jesus Cristo apresenta seu povo perfeito. No seu amor, na sua justiça. Ele ajuda o seu povo a observar a sua lei no fim do tempo. Cristo voltará para redimir este povo que deu a sua vida por completo e inteira a ele. No capítulo 8 de Daniel, nós vemos que este tema geral continua. Em vez de 4 reinos, porém, em Daniel capítulo 8, nós temos 3. Por quê? Porque Babilônia já fora destruída ou estaria sendo destruída e, portanto, Deus não se preocupa com Babilônia, pois a maior parte deste império já se acabou. Então, em Daniel 8 e 9, Deus fala sobre a Medo-Pérsia e a Grécia, o cordeiro e o bode. Portanto, temos Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mais uma vez, o reino está dividido. Mais uma vez, ele fala sobre a apostasia do cristianismo. Outra vez ele fala em Daniel 8 sobre a purificação do santuário, a mesma sequência em cada capítulo. Lembram-se o santuário terrestre, o último dia do ano judeu, o Yom Kippur, o apelo para voltar a ser leal a Cristo no final dos tempos, o juízo final e a volta de Cristo. Notem que é a mesma sequência em cada um dos capítulos de Daniel. Os grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois, a destruição do Império Romano e as 10 divisões. O surgimento de um pequeno chifre, uma força religiosa apóstata. O surgimento da união entre a igreja e o Estado, a igreja medieval. A negação de Cristo. E, finalmente, o juízo final, que exalta Jesus e a sua lei e o seu amor no final dos tempos e no final a volta de Cristo. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9 tratam sempre do mesmo tema. Se Daniel 11 é o clímax do livro de Daniel, o que você esperaria? Esperaria uma mudança no tema? Se você está lendo um livro e chega ao final... Este livro, no último capítulo, mudaria a direção ou iria resumir toda a informação lida antes, porém com mais detalhes? Ao estudarmos Daniel 11, vejamos primeiramente os temas do capítulo e daí leiamos na Bíblia o capítulo. Novamente em Daniel 11 temos os 3 reinos, Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagã. Novamente em Daniel 11 temos como essência a divisão europeia. E vocês lerão em Daniel 11 sobre muitas batalhas entre forças políticas. Em Daniel 11, como veremos, surge o cristianismo apóstata. Há um abandono, um descaso pela palavra de Deus, um abandono da verdade divina. A tradição toma o lugar da palavra de Deus. No sistema da igreja medieval, o Estado e religião, então ocorrerá o julgamento deste sistema e ocorrerá a última instituição do povo de Deus neste mundo. Daniel 11 termina, e aqui nos concentraremos mais nos últimos versos de Daniel 11, com a batalha terrestre final. E em Daniel 11 existe uma previsão feita há muitos anos de que o ateísmo seria temporariamente derrotado antes do fim do tempo. Que o cristianismo apóstata iria se fortalecer. Que uma força exaltando a si mesma como sendo igual a Deus e com o fim do poder de Deus, iria até dominar o ateísmo. E o povo de Deus seria chamado para uma batalha. Aconteceria uma união entre a igreja e o Estado, e o povo de Deus seria perseguido, mas permaneceria fiel. E então Daniel 11 termina com um maravilhoso clímax, com a libertação final e total através de Cristo no final do tempo. Daniel 11 também fala sobre um sinal, um símbolo ou marca do poder do anticristo, que seria imposta ao povo fiel de Deus e todos seriam obrigados a obedecê-la. Este é um dos mais interessantes, emocionantes e culminantes capítulos de toda a Bíblia. Vamos ler Daniel, capítulo 11. Peguem suas Bíblias e abram no capítulo 11 do livro de Daniel. E vejamos se podemos descobrir